o Rafael Almeida, do Paraná. Ele milita na área da arbitragem. Então, vamos conversar um pouco sobre essa nova Olá, modalidade que surge. Grande Rafael, que prazer, que honra você aqui. Esse é um presente, né? Do Instagram. Estamos conhecendo tantas pessoas bacanas. o prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar participando e muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço sua disponibilidade. Simone fez essa ponte aqui. Ela disse, poxa, converse com o Rafael, você precisa fazer uma live sobre arbitragem. E quem está aqui na nossa live é Cristina. Ela está no curso também, né, da Justiça Sensorial. E hoje eu vou conversar um pouquinho, nós vamos bater um papo, como é que está a arbitragem, né, esses movimentos, essas novas modalidades também que estão surgindo, né, na área da resolução de conflitos, que até então mediação só tinha um formato, arbitragem também só tinha um formato, e agora é uma tendência, né, vindo novos modelos que podem seguir, né? E aí, então, o cliente ele pode escolher qual tipo de modalidade que ele tem interesse, o árbitro também, o mediador, que só fez também, que tipo de modalidade ele quer seguir, né? Arbitragem também. E eu acredito que hoje em dia, show. Esse novo formato que está saindo, esse novo formato que está saindo, principalmente da sua câmara, cara, eu acho fantástico. Os pessoais com deficiente físico poder atuar como árbitro, poder atuar como conciliador, mediador em diversos conflitos, eu acho isso magnífico. E a arbitragem, ela é isso. Ela, igual o Dr. Carmona fala, ela é uma instituição que começou de cima, de multinacionais até o popular, o cheque sem fundo, essas coisas. Eu acho que acredito isso que o a globalização da mediação e arbitragem vai envolver todas essas técnicas. Então, se tiver um litígio envolvendo, por exemplo, competições de Paralimpíadas, eu acho que vai se sentir mais seguro com um árbitro que tenha essa mesma deficiência, essa mesma questão dele. Eu acho que vai se sentir mais seguro, mais acolhido. Porque vai ter um terceiro que vai entender a dor Isso. dele. Sim, sim. E assim, eu vou explicar para o pessoal que vou deixar salvo aqui a live, como que tudo surgiu. Na realidade, assim, foi em 2018 que eu comecei a capacitar, né, pessoas com deficiência visual, mas foi de forma bem intuitiva e, enfim, formei quase 100 pessoas com deficiência visual aqui na Bahia. E nisso eu tive a oportunidade de conhecer, de perceber que nós nos comunicamos também pelos cinco sentidos, sabe? Nós temos uma comunicação silenciosa, sabe? Nós focamos muito na questão da oralidade, principalmente a área do direito foca muito na oralidade, né? Na questão das provas, do que foi dito. E nós precisamos abrir campo também para o emocional, porque todo conflito é oriundo de uma necessidade não atendida, né? De uma emoção que está ali pulsando. Então, tudo começa com as partes que entraram em algum conflito, né, por necessidades não atendidas, entram em contato com um advogado, já entra nessa espiral do conflito, já é poluído pela espiral do conflito, ele abraça essa causa. Depois ele termina indo para os árbitros, abraçam a causa também, os peritos também, e aí fica todo mundo contaminado com aquela vibração. E a ideia é justamente termos na arbitragem a inclusão de terapeutas, justamente para promovermos esse alinhamento sensorial. Então, a ideia é termos musicoterapeutas, aromaterapeutas para estimular o paladar, como é o olfato, termos um pequeno coffee break para estimular o paladar, né? Massoterapeutas para estimular o tato.
Então, depois desse movimento e também do atendimento das partes, dos advogados, peritos, todos envolvidos pelos terapeutas, aí sim começamos a arbitragem. Tudo isso é para estimular a conciliação, porque a Lei 9.307 informa que tem que estimular a conciliação durante a arbitragem. No entanto, com esse clima tenso que existe da arbitragem, torna-se difícil ter um índice alto, entende, de conciliação dentro da arbitragem. E assim, essa pegada toda eu tive convivendo com pessoas com deficiência visual, que aí eu percebi que eles têm uma sensibilidade maior com a própria, não é que são seres superiores, qualquer um de nós ficarmos cegos, nós vamos desenvolver essa sensibilidade. Então, os cegos, quando a gente fala alguma coisa, nós falamos algo, primeiro eles validam qual é a emoção que está por trás, entende, daquela fala, o que é que eu estou sentindo, e não validam logo o que eu disse. Porque às vezes eu posso dizer, poxa, eu não gostei de Rafael, mas aí primeiro eles percebem que tom que saiu, sabe? A minha voz, se eu falei rápido, se eu falei com ansiedade. Então tem toda uma emoção por trás. Então nem sempre o que foi dito é o real, o que foi feito é o real. Tem que ver o que aconteceu, então precisa dessa sensibilidade. E aí, trazendo essa experiência, né, eu tenho trazido justamente os terapeutas na inclusão, sabe, da arbitragem. Então, essa aqui é a pegada. E também pessoas com deficiência e que tenham capacitação para tal, também podem. Tem advogados cegos, né? E agora, Nada invalida deles também exatamente. E agora participarem. em Brasília também, eu acho que não lembro se é em Brasília ou é Goiânia. Foi nomeado o primeiro juiz cego também. Então, uma coisa assim que vai. Sim, Uma coisa assim que uma coisa vai puxando sim. a outra. Então. Vai puxando ah, a outra. e na arbitragem já tem, acho que a sua primeira câmara, né, de deficientes visuais. Eu tinha uma câmara, mas aí Aham. fechei. A câmara foi fechada. Mas, assim, o projeto eu terminei, assim, a vivência que eu tive de Uhum. experiência, eu tenho trazido para os alunos também, né? Sim. Que não são deficientes. Então, para trazermos essa sensibilidade, então nós temos pessoas com deficiência, quem tem deficiência e queira fazer o curso, nós estamos as portas abertas. O curso atualmente está sendo ministrado na Aham. EMAB, na Escola de Magistrados aqui da Bahia. Eles abraçaram a causa, né? Da justiça sensorial. Nesse curso, inclusive, não tem ninguém com Uhum. deficiência, né, visual. Todos enxergam. Mas aí eu trouxe essa sensibilidade, né, dessa vivência. E se bem que o árbitro ele precisa ter uma escolaridade maior, né, uma Aham. especialidade. E então, grande parte dos mediadores, eles é, são mediadores dos cegos, mas existem poucos árbitros cegos, porque aí precisa de uma especialidade, eles precisam também estudar mais. E, enfim, aí está nessa pegada aí, o curso está maravilhoso, já estamos terminando mais uma turma, já vamos para a segunda turma da Justiça Sensorial. E a ideia é mostrar para os árbitros que, mesmo com a conciliação durante a arbitragem, não vai existir em momento algum uma queda dos honorários dos Aham. árbitros, entende? Que instituiu a arbitragem, já foi definido os honorários dos árbitros. A ideia é termos uma modalidade também mais leve. Então, a ideia é termos tanto a arbitragem tradicional quanto a sensorial. Aí cada um vai optar o caminho, Uhum. né, que pretende. E- Na tradicional não tem terapeutas. Sim, você já tem aquela lista de árbitros, né? Ou é indicado pela Câmara? Isso, o árbitro é indicado na Aham. Câmara. Toda Câmara tem uma lista de Aham. árbitros. Nós estamos também com alunos também que já são árbitros, que na realidade vai para o curso quem já é árbitro e vai entender a Uhum. metodologia, entende? Não efetivamente que vamos ministrar o curso de arbitragem na justiça sensorial. Nós temos a metodologia, tanto para mediação
quanto para a arbitragem. Porque a arbitragem nós precisamos estudar Sim. muito, porque tem a questão da nulidade, questão da perícia, né? Perícia peritos técnicos, peritos, né, que é definido pelo tribunal Uhum. arbitral. E, por sinal, na arbitragem sensorial, eu estou escrevendo um livro que deve vou Olha lançar, aqui, ó. e aí eu insiro, o título do livro é Perícia na Arbitragem Sensorial. E aí, nesse livro, eu falo sobre a perícia consensual, que tem o artigo 471, né, da Lei 13.105 de 2015, que informa que existe a perícia consensual como Uhum. essa. É quando as partes escolhem os Uhum. peritos e os assistentes técnicos. E aí eles definem os preços, os honorários, desculpa, e tanto o perito quanto o assistente técnico é o perito de cada parte, né? Cada parte tem o seu Tem seu perito. perito. Uhum. Aí todos entregam, o perito entrega o laudo e os assistentes técnicos entregam também o seu respectivo parecer técnico para o tribunal arbitral. Porque o que acontece quando existe a arbitragem tradicional, e na justiça também, né? Uhum. Primeiro o perito entrega o laudo, aí os outros assistentes técnicos, peritos de cada parte, depois tentam impugnar, sabe? Quando sai o Uhum. laudo. Então é algo assim muito Isso vai litigante. demorar muito Então, eu mais. acho assim, Uhum. Isso faz demorar. demora mais, demora, tem um desgaste emocional E maior. financeiro ainda, né? Isso. E Uhum. financeiro, isso, exatamente. Então, a ideia, nós somos profissionais, estamos envolvidos com a resolução de conflitos, que possamos levar aquele momento, entende, das partes que estão no conflito, de uma forma mais leve, Uhum. porque eles já estão poluídos com o conflito. E aí os profissionais que estão envolvidos também entrar, sabe, no clima, isso que eu sempre me incomodou Uhum. isso, entende? Tanto assim, na arbitragem, ela principalmente é algo que acompanho muito, as competições de arbitragem, debates, né? Participava aqui de um grupo de estudo. E assim, meu Deus, não precisa, sabe? É um momento de conflito das Uhum. partes. E aí o árbitro também incorpora o Já pega o conflito, conflito o pra você, começa. advogado, os Aí, tipo, peritos. vira o tribunal do júri, né? Uhum. Isso. Aí vira um espiral do conflito, sabe? Todo mundo O poluído. mediador que tinha que ser o pacificador, a gente no meio da briga perde a paciência e pronto, acabou. Pois é, entende? Então, o contexto básico é esse, que da área de resolução de conflitos, você está Uhum. atento a isso, e é uma tarefa difícil você quebrar, sabe, esse Sim. clima. Então, no próprio curso, nós temos terapeutas, temos arquitetos que trabalham com terapia do Uhum. ambiente, até o ambiente, Sim, o negócio porque é tipo, é complexo. tudo jogo. As cores, vibração, elementos, então tudo se encaixa dentro do seu padrão. Se caso tiver alguma coisa desarmônica, vai desarmonizar tudo. Cor de roupa, gravata. Isso, Não vai parecer uma gravata vermelha numa exatamente. audiência de conciliação de família. Sim, Uhum. exato. Sabe? E então tem todo um movimento que tem a questão visual, sabe? Os estímulos Uhum. visuais. Então tem toda essa movimentação assim em torno. Então nós precisamos a diferença entre a arbitragem sensorial e a arbitragem tradicional é a inclusão dos Sim. terapeutas, entende? Para trazer essa sensibilidade que as pessoas com deficiência visual desenvolvem quando perdem a visão. Então, é a forma de trazermos para as partes, para os advogados, esse acolhimento das emoções, que eles começam a perceber Uhum. também o que é que está vibrando em si. Né? É uma forma da gente cortar, sabe? Não entrar nessa Uhum. tensão. E aí, pessoal, Sheila, que viagem é essa? Tudo é assim, uma quebra de paradigmas, Não, né? sim. Uhum. Eu concordo plenamente. São modalidades que vão se abrindo.
A gente a constelação familiar também, já dá aquela pegada assim mais mística. Uhum. Sim, também. Aqui, Na própria mediação também tem que ter essa pegada. E a arbitragem também pode se trabalhar com partilha de aham, bens na área familiar, na arbitragem. Então, para isso, não dá para ter essa postura assim tão sim. rígida, sabe? Assim, na arbitragem. Você vai ter uma partilha de bens na arbitragem. É, Como é que você vai ter nessa aham. pegada Então, rígida? tem que ser uma coisa mais maneirada. Tipo, não é igual um juiz togado que eles não querem entender outra parte, só quer terminar o trabalho e ir embora. O árbitro não, o árbitro se envolve Isso. mais, tem aquele aspecto vinculante junto com as partes. Então, acredito que a sua modalidade, a modalidade terapêutica, consegue trabalhar isso na mente, porque a mente, tipo, ela já vai para o tribunal, já vai para a Câmara querendo brigar, principalmente advogados que não entendem muito bem de arbitragem, já vai preparado para briga. Então, essa troca de Isso. palavras, esse toque mais terapêutico, eu acho que ajuda a, a ligar a parte que está desligada do cérebro, que é a pacificação, o acordo, por esses meios. Aqui em Maringá, Eu, assim, aqui em Maringá, eu não sou advogada. Eu acho que é por isso que a gente, Rafael também não é não, advogado. Por isso que a gente tem uma pegada que se abre mais, tem menos resistência, né? isso. Que A as esses faculdades, movimentos. principalmente aqui do Paraná, as faculdades de Direito faz o bacharel para brigar no júri, né? Eles não buscam, agora que está buscando a parte de conciliação, mas acho que há 5, 6 anos atrás não tinha isso. E Não, não uma coisa tinha. que falta aqui em Maringá é perito, tanto mais judicial, perito judicial aqui não tem. Aqui tem um rapaz que eu atendi ele, fazia mais ou menos um ano que estava esperando um perito do INSS e não tinha. A gente conseguiu resolver a causa dele, né? É, Sem um perito, mas ficar esperando pro judiciário é e complicado. agora, existe o perito consensual. Ele escolhe os peritos, Uhum. sabe? Que é do artigo 471. Escolhe os peritos, não precisa esperar o juiz Isso. nomear. Isso aí foi de 2015. E poucos advogados sabem também disso. Uhum. Né? Então, e no livro que eu estou escrevendo sobre perícia na arbitragem sensorial, eu falo sobre essa perícia consensual. E as partes, é amparada pela lei, as partes podem escolher o perito. Então, por exemplo, ele diz, aqui não tem perito, tem Uhum. sim. Ele escolhe, entende? Não tem, às vezes, alguém cadastrado, porque essa questão do cadastro foi de Uhum. 2015, que agora eles estão formando o cadastro dos peritos judiciais. Mas ele pode escolher qualquer pessoa qual é a área. Agora, depende também, só se for da área de autocomposição. Se for uma questão de como perícia para o INSS, aí tem que ser realmente perito judicial. É Aí que no faz. caso, o do rapaz era direito disponível por causa que era aposentadoria privada. E ele foi para o INSS, eu acho que por desinformação, alguma coisa assim, e o pessoal deixou o processo lá julgando como uma questão de carteira de trabalho, essas coisas. Sim, entendi. E aí, se for a questão de bancos, por exemplo, bancos, eles trabalham muito com peritos Uhum. também que não são Aqui judiciais. na Câmara, por enquanto, a gente já está com dois Gente, peritos nomeados, uma para a área de construção e a outra é para a área agrária. Por enquanto, a gente já está com esses dois peritos. Aqui Paraná é mais rural, é, mais construção e rural. sim, eu sou perita da Câmara Arbitrato, que fica lá em Santa Ah, conheço. Catarina. Aí eu trabalho com. Eu sou pesquisadora da Universidade Federal aqui, Uhum. da Bahia. Aí eu trabalho com acidentes de consumo e também na área de impacto Ai, socioeconômico, né? uhum. É socioeconômico. E assim, e o perito, as partes, mesmo se não tiver uma relação na Câmara, eles podem escolher, Uhum. sabe? Eles conhecem algum profissional de acordo com o conflito e escolhem aquele perito. Isso aí se chama a perícia consensual. E no caso de processos judicializados,
as partes encontram esses peritos, entregam já o Uhum. laudo e os pareceres técnicos para o juiz, ele vai fazer análise. Geralmente eles aceitam. Claro, não significa que o juiz vai. Primeiro ele vai fazer uma análise, mas geralmente eles aceitam. Aham. Né? Essa aqui é a ideia. Não precisa ficar esperando o juiz nomear, aí espera ainda sair o laudo, aí o assistente técnico vai ainda impugnar, e tudo isso é tempo, Aham. né? Para muitos advogados não sabem, né? Eu tenho um amigo que disse que qualquer dia eu vou ganhar uma carteira da OAB. Eu só estou esperando, mas é por aí. Não, por aí? Por causa. Aqui também, aqui a gente, quando precisa de perícia, principalmente para automóveis, área de consumo assim, a gente acaba indicando pela. As partes mesmo acabam trazendo perito. Então isso flexibiliza Isso, muito. Os períodos aqui, geralmente, eles conseguem trazer, quando não é uma coisa muito complexa, eles conseguem já trazer o laudo no mesmo dia, assim, no finalzinho do dia, ou até no outro dia. Então, acelera isso, muito o procedimento. isso daí está amparado na lei, Aham. viu? A Lei 13.105 de Sim. 2015. Então, assim, esse novo Código de Processo Civil, ele, nossa, ele foi top. Ele facilitou muito, tem facilitado e dado autonomia às partes na resolução de Aham. conflitos. E já que estão dando autonomia, nós temos que criar também modelos mais leves. Você vê que o próprio Código de Processo Civil, ele está mais Sim. leve, né? Empoderando as partes. Então, nós também temos que criar modelos que possam trazer mais Uhum. leveza, porque nada disso está impossibilitado, sabe, de inserir um terapeuta. Tem impossibilidade nenhuma. Pode Pode, sim. pode. É um novo Como pode, como formato. deve inserir. Uhum. Isso, A exatamente. arbitragem. E aí eu penso assim, que eu adoro assim sonhar, eu penso em algum momento montarmos um Uhum. mutirão, sabe, de arbitragem para os processos que já estão judicializados. Porém, nesse formato Uhum. leve, Hoje, eu tenho sabe? engraçado, tocar nesse assunto. Hoje eu estava falando com a minha esposa, eu estava indo para uma audiência, até tive uma ideia, vamos fazer um mutirão junto aí com o Sejus, que o Núcleo de Prática Jurídica, para poder também divulgar a Câmara, mas para tirar aquela ideia de judicialização de tudo. Então, tipo, qualquer coisa judiciário, Sim, qualquer coisa judiciário. Então, ou seja, um mutirão com Câmara privada, acho que ajuda tanto as partes, a comunidade. sim, poxa, muito Uhum. top. Porque aí o próprio, isso aí se já quebra um paradigma, porque aí a própria Câmara ela pode contribuir nesse mutirão, tanto da mediação, Uhum. isso é bacana, e se não tiver acordo nesse mutirão, aí já apresenta para as partes a Aham. arbitragem. E também os processos que já estão judicializados, que já passaram por mediação, aquelas mediações que foram Uhum. infrutíferas. Então, a ideia, assim, o que eu tenho assim, em mente é montarmos em algum momento, a gente vai conversando com um com o outro, em algum momento isso acontece. Fazermos assim, os processos que já passaram pela mediação, foram frutíferas. Então, ali, ofertarmos um valor assim mais Uhum. acessível para que as partes possam ir para uma arbitragem. Uhum. Porque, porque Entende? essas partes, geralmente, quando não tem um acordo, ou quando tem um acordo não é cumprido, geralmente ela tem baixo custo-benefício. Então, é mais de comunidade, pessoas carentes, essas coisas. Então, repensar um valor X e pegar um montante e fazer sobre aquele valor X. Não seguir a tabela, mas um valor X que dá para todo mundo conseguir, todo mundo ir para uma arbitragem, uma arbitragem mais leve, como a senhora havia falado. Porque hoje em dia a arbitragem ela E é barata, mas ela não é tão barata. Tipo, pega uma câmara famosa aí, tipo, de 5 mil só a entrada assim, de protocolo, então fica bem oneroso para algumas empresas. isso. E assim, e agora, claro que também não vai dar para fazer todas as arbitragens, até para causas Aham. pequenas, não dá, isso aí fica inviável.
Mas, assim, valores que já sejam regulares, tem muitos valores Sim. também bons, Questões de inventário, sabe? questões de Então, terras. pode. Isso, entende? Tem causas como partilha de Aham. bens, tem muitas causas com valores razoáveis que dá para ir para uma arbitragem. Eu gosto muito da arbitragem, ela tem valores bem assim, acessíveis, e aí desmistifica a arbitragem como algo que é inatingível, sabe? Eu sei, eles têm uma tabela que eu acho bem bacana, causas até 500 mil, um árbitro, eles cobram 5 mil reais. Se escolher 3 árbitros, 10 mil reais. Aí tem lá a divisão de 3 mil mais ou menos para cada árbitro, R$ 1.000 é lá, eu acho, para a Câmara, sei lá quanto que é o valor da Câmara. Enfim, eu só sei que a parte paga 5 mil se escolher um árbitro e 10 mil se escolher 3 árbitros, entende? E aí você pega, às vezes, partilhas de bem, tem causas lá que dá para você fazer por arbitragem, e o bacana é que tem um prazo, você sabe quando que vai resolver aquele conflito. Dá para as partes conseguem estipular o tempo para a decisão, daí que eu acho mais legal. Eu sei que é Isso, 15 isso. dias, 20 dias. Depende do processo, do procedimento também, né? Tipo, vai pedir. Sim, aí vai depender do procedimento e tal. Aí pode colocar lá, se não falar nada, vai ser 6 meses. Então, é possível, assim, fazer um mutirão, sabe, de processos de gestão judicializados. Claro que valores muito baixos não vai rolar arbitragem, não vai rolar mesmo. E os árbitros também tem que ter a questão dos honorários dos árbitros, mas contanto que não fosse, assim, valores tão altos e que os árbitros tivessem uma lista que tivesse interesse em participar, sabe, desses mutirões. E isso é possível, o judiciário vai adorar, porque tem processo demais, isso vai ajudar demais, sabe, ao judiciário, vai ser uma parceria. Em questões de família, tipo, a, inventário, desapropriação, reintegração, e tem muitas coisas que não estão sendo julgadas ainda. Eu tenho coisa aí de 8, 5 anos que Sim, não passou nem pela primeira audiência de conciliação. sim, sim. Olha, eu já fiz uma mediação. Essa mediação foi interessante. Um corretor vendeu um terreno para 2 pessoas. E um terreno ele vendeu para 2 pessoas, Nossa, cara. já tive isso E não é aqui. que rolou mediação. Deu certo a mediação. Eu tive uma aqui, que foi vendido o terreno para uma outra pessoa, mas só que já tinha outro proprietário que já tinha comprado há um ano atrás. Mas deu certo, deu certo. O meu, eu sei que Uhum, desenrolou e deu certo. Plena mediação, uhum, sabe? Então, às vezes, mesmo uma arbitragem, pode rolar uma conciliação uhum. também. Aí faz a sentença homologatória, pronto, acabou. O quê? Aí Não já faz entendi. aquela sentença homologatória de acordo e acabou. Pronto, Uhum, já foi. E assim, e o árbitro, ele vai receber os mesmos honorários, mesmo tendo conciliação. uhum, Então, é isso que nós temos que informar também para os árbitros, que não precisa essa postura repetida. Sabe que, na realidade, o árbitro da arbitragem tradicional, ele terminou repetindo um padrão do uhum. judiciário, que precisa de espelhamento. Como é que eu vou me comportar? Isso aí não está escrito É, na lei, que ele tem que se comportar daquela forma engessada. uma forma Né? Aí, como ele não tinha com quem espelhar, repete. É porque eu acho que Né? não Então, tem uma, como posso dizer assim, não tem uma outra inspiração a não ser o judiciário. Foi a corte de sim, Portugal, né? só que o judiciário também está se abrindo Sim. já, né, para uma nova postura. Então, é o momento também de um novo espelhamento da própria arbitragem, olhar um novo formato também de postura. Então, essa aí que é a ideia, assim. Mas vamos, com fé em Deus, ainda fazer esse Não, sim, mutirão, com viu? certeza. E olha que tudo que eu quero, eu consigo. Minha mãe dizia que eu era tinhosa. Isso aí é um ditado que tem aqui na Bahia, é aquelas pessoas É, persistentes. Tá? tipo, em comparação aos outros países, tipo Portugal, Bélgica,
Inglaterra, a arbitragem ela está muito, principalmente Portugal e Espanha, ela está muito mais para frente do que o Brasil. Então lá, acho que eu tenho um Sim, amigo que é árbitro ali de Portugal. Lá eles conseguem arbitrar questões de pequenos delitos, sabe? Questões envolvendo criminalmente pequenos delitos. sim. E divórcios litigiosos também, que não tem filhos, conseguem fazer pela arbitragem. Aqui ainda eu acho que deveria melhorar esse aspecto, principalmente na questão de pensão alimentícia para menores. Porque se já foi sentenciado esse valor, o que eu entendo, como já foi sentenciado, ele é um valor disponível, pelo menos para cônjuge, mas Sim. não para menores de idade. E para evitar uma prisão, evitar uma execução, acho que seria legal passar uma mediação ou até mesmo uma arbitragem, para Sim. ver o que ele vai querer, para ver. Isso pode ser mediado, mas só que não pode ser arbitrado. Então, eu falo de uma forma de dentro da própria arbitragem. Tipo, executar, pelo menos a sentença É, judicial, executar pela arbitragem. é isso mesmo. Em Portugal, na área de família, eu já li, parece que já tem arbitragem para a área de família, Aham. mesmo com filhos, né, menores. Aqui no Brasil, ainda não é É, permitido, né? Na área de família com menores, só partilha de aham. bens, contanto que não tenha menores, ainda. Aqui foi entrado no Senado isso, mas só que foi cortado. Mas só que aqui tem 3 cartórios aqui do Paraná que fazem divórcios consensuais com filhos. Aí deveria entrar para arbitragem. Se pode cartório, pode arbitragem, né? Mas nem eu nem debato esse assunto pra... Isso aí ainda. Mas eu acho que em algum momento, com a evolução da Uhum, arbitragem, vai ter uma tendência a abrir sim. isso. Mas não é ainda para agora, Se pensar, só de ainda. pensar já vem uma anulação. Só no pensamento já Uhum. anula. É que quando, A internet é capaz até de é cair. verdade. Aqui, quando atendo alguma coisa envolvendo menor de idade, eu faço a mediação e peço para os advogados das partes homologarem em juízo. Uhum. Sim, 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 sim. Porque sempre aparece, E né? aí é possível, mas tem uma área muito grande, viu, Ah, Rafael, para se trabalhar. Muito grande nossa, uma área mesmo, vasta, a mesmo. arbitragem ela é gigantesca, assim. E eu acho que quem está começando não tem que diminuir a arbitragem. A arbitragem ela é uma instituição para você decolar. Você pega uma causa aí de terras, uma Sim, causa de exportação e importação, então não ficar na limitação de. Porque senão vira tipo um aspecto de cobrança, uma instituição de cobrança. E a arbitragem não é isso. isso, Hum. isso. Isso, exatamente, é isso mesmo. Mas, assim, a ideia da arbitragem, que eu pensei, né, no Aham, mutirão, não seriam dos valores aham, baixos, sabe? Que existem, eu mesmo conversando com um advogado, ele estava com uma partilha de bem de 10 aham. milhões. Pô, não foi para uma mediação, apresenta a arbitragem, porque não tinham filhos menores, dá para ir para uma Sim. arbitragem, sabe? Uma partilha de bens. Aham. Foi familiar. Então, tem causas grandes também no E no judiciário, mesmo e dia. são essas sim que vão. ah, no mesmo dia resolve. Você com uma mediação, por exemplo, 10 milhões, Sim, geralmente acho que vai dar umas 3 horas de audiência, 4 horas de audiência, se não precisar de perito, não precisar de provas, ali já acaba. Porque, porque muitas sim. vezes as partes já estão Não. acordadas entre si, então eu só preciso de um aval. Sim, Uhum. exatamente. Agora, isso que é o ponto assim da arbitragem sensorial, ela é um pouquinho mais demorada, porque nós trabalhamos a emoção, Aham, sabe? Os sentimentos. Então, não vamos assim no seco emitindo assim aham, sentenças, né? Então, a proposta é essa, termos até mesmo para evitar assim, uhum. nulidades em vez de sentenças. Porque a nulidade das sentenças, na realidade, é quando as emoções não estão É, acalmadas. Então, aí começa a briga, o espiral do conflito continua. aham, Então, quando você perde, entre aspas, um tempinho para escutar as emoções de cada um, sabe? Com o terapeuta, escutar todo mundo ali, até mesmo os árbitros, isso aí vai reduzir a nulidade das uhum. sentenças. Isso é muito comum. Tenta impugnar laudos, tentam anular sentenças, sabe?
E é difícil você voar sem ter esse É arbitral. difícil. Mas dá trabalho, incomoda, É. gera desgaste Eu emocional. acho que Então, possamos desses fazer isso 5 anos, leve. acho que eu tô na arbitragem mais de 6 anos. Eu tive duas nulidades. Mas foi bem lá no comecinho, foi bem quando tava começando, que eu não. Graças a Deus, eu tive duas nulidades. Sim, Eu já tive três levado para juiz por nulidade, mas nenhuma passou. Todas o juiz julgou sim. procedente. Isso. Em todas ele julgou improcedente? Em todas? Aham. E uma delas, ele condenou o requerido à má-fé. Como aí, ó. Uhum. Ele teve que pagar os custos processuais, mas os custos do cartório. E ainda teve que pagar danos morais ainda, acho que de 5% sobre o valor da sentença arbitral, do título condenatório. É porque é pior, você entende quando tem anulidade, porque tem ainda as custas. Aham. Então, tudo isso, mas isso tudo a pessoa nem calcula, nem imagina. Por quê? Porque tem aquela emoção que está ali ainda pulsando. Uhum. Então, nós temos que inserir terapeutas, sabe? Para trazer essa sensibilidade, essa escuta. Olha só, os terapeutas que eles participam do nosso curso também, da capacitação. Nós temos magistrados, temos Aham. desembargadores, temos terapeutas, mediadores, árbitros, todos eles estão no Uhum. curso. E os terapeutas têm que participar também da capacitação para eles entenderem o que é uma mediação, o que é uma Aham. arbitragem, quando vai para a arbitragem, é porque a situação já está mais, sabe, É. tensa. Então, eles têm que ter uma pegada mais cuidadosa ainda, sabe? Entender mais ainda as emoções. Então, eles entendem de tudo isso. Uhum. A mediação, da arbitragem, tudo isso, o mediador Aqui. e o terapeuta. Então, assim, nós estamos trabalhando nessa vertente para reduzir nulidades Uhum. de arbitragens, Aqui em Maringá. entende? Não só pelo árbitro, que é o desgaste emocional, mas também até para evitar custo, né? De quem não sabe disso. Muitos advogados Uhum. sabem que tem custos altas, por sinal. Exatamente. Aqui, para não falar assim que a gente não trabalha assim, não trabalha da terapia, eu desenvolvi um projeto chamado Café com Tarô, que a gente usa o baralho de tarô para localizar o específico, o conflito, o que está tendo de errado Sim. desse conflito. Então, o tarô traz muito isso. É, Olha que bacana. isso É tá, top. a gente está conseguindo desmistificar bastante. Eu até fiz uma palestra, fiz um artigo sobre o uso do tarô da área jurídica. Até muitos juízes se abraçaram, psicólogos, terapeutas, assim, que trabalham dentro do Sejus, que gostaram da ideia. Porque você consegue, com o tarô, você consegue, eu acho, ter mais ampla visão do que está acontecendo do que está sendo falado. Porque muitas vezes briga de família pode ser alguma coisa que não é aquilo que está sendo dentro da petição inicial, não está sendo falado, ou pode ter alguma mentira, algum trauma. Então, o baralho vai trazer exatamente isso. Sim. O tarô ele é terapêutico, o tarô. Uhum. Agora, só que muitas pessoas, às vezes, ainda têm preconceito com o tarô, porque como não conhecem o Aham. tarô, sabe? Então, assim, no curso com os terapeutas, nós temos, assim, cuidado com algumas terapias, sabe? Assim, Uhum. para evitar, porque já é um ambiente de conflito, até para evitar Aham. alguns, sabe, conflitos, assim, a mais. Então, nós estamos focando muito, muito com os cinco Aham. sentidos, que foi a inspiração que eu tive, né, com as pessoas com deficiência visual. É interessante. As pessoas com deficiência visual, eles tocam muito. Por exemplo, se te conhecem, eles precisam tocar em Uhum. você, sabe? Para sentir. É quando desliga alguma Então, coisa. nós que Aham. enxergamos, Quando, não fazemos. quando, por exemplo, perde a visão, o cérebro automaticamente vai substituir aquela visão por uma outra coisa, talvez uma superaudição, um, um tato, um paladar mais aguçado. Isso, exatamente, exatamente. Então, estimula outros Aham. sentidos. Então, é interessante. Eu estou assim com os colegas que são deficientes visuais, é um tal de uma massa-massa, sabe? De Aham. pegar, de tocar, sabe? Que é para sentir o outro. Uhum. Então, isso assim, é muito interessante. Isso me despertou.
né? A questão do paladar, o cheiro, ele percebe o cheiro do outro, a forma como você anda, até o andar. Uma vez eu conversando com um amigo, ele disse, poxa, você está toda arrumada. Eu disse, mas como é que você sabe que eu estou arrumada? Ah, pelo sapato, o seu andar. Aham. Então, olha que interessante. Como eu estava com sapato alto, o barulho do sapato, sabe? É diferente, porque tem um salto, né? Se você. Aí, então, ele analisa, pô, tá com sapato alto, já está arrumado. Então, é um negócio, uma parada assim, diferente, E sabe? com, É uma e com sensibilidade. toque eles conseguem identificar a cor da roupa, a cor, o jeito. Eu conheci. Sim, aí eles Aham, percebem tudo, que tipo de tecido que está a sua sim. roupa, entende? Aí vocês, pô, ele não está me analisando como eu estou, sabe sim, porque quando ele toca, ele sabe o Aham, tecido, ele toca, ele vê se a camisa está camisa comprida ou não, é comprida, pô, ele está ali com a roupa social, sabe? Então eles vão sim. tendo toda essa pegada. É muito massa, foi uma experiência muito Uhum. incrível. E foi a partir disso que me trouxe essa questão, né, sensorial, que eu percebi, puxa, existe um negócio a mais, uma comunicação silenciosa a mais, sabe, antes da fala, que nós precisamos explorar. Eu venho de uma área que eu não era assim muito ligada a essa questão do sentir, Uhum. né? Eu era muito mais, racional. E assim, vem da área de economia, né, com doutorado em engenharia, né, de produção e tal. Então é muito mais participava de orientava aluno de mestrado, doutorado, então era muito assim, racional mesmo. E foi a convivência com os cegos que eu comecei a despertar para essa sensibilidade maior e que fez uma grande diferença na minha Uhum. vida, sabe? Uma pegada diferenciada e que eu venho trazendo isso, né? Tanto para mediação quanto para arbitragem, e está gerando uma revoluçãozinha Saca, leve. eu ouço falar do Sacambra direto, constantemente, assim, quando eu faço live ou em reuniões, assim, você conhece a doutora Sheila? Então, tá vendo, aqui no Pará eu tenho falado muito. Eu divulgo bastante aqui, falo dos seus projetos, essas coisas. E aí eu estou escrevendo esse próximo livro aí, vai ser sobre perícia na Aham, arbitragem sensorial. Aí, e assim, o bacana é que a história do magistrado abraçou a causa. Olha a sensibilidade também, né? aham. E eu quero ler esse livro. Então, Tu me hein? mande um exemplar, que eu quero. Ah, sim, sim, vou mandar. Estou escrevendo com. Cada dia eu escrevo uma parte, assim. O coração do livro já está pronto. E agora é só os enchimentos que eu estou inserindo. Eu já escrevi quase 13 livros, já organizei 13 livros, mas sempre nessa área assim, de economia, engenharia de Aham. produção. Agora estou enveredando para a área da resolução de conflitos. Eu estou assim, bem encantada, mas também é assim, com essa pegada mais sensível, sabe? E que precisa, Precisa. né, Rafael? Porque se é resolução de conflitos, não pode ter esse engessamento, tem que ter um olhar diferente. Tem que quebrar esse paradigma do judiciário, né? Esse meio robô, né? Todo mundo chega um padrãozinho. A arbitragem Sim, não é isso. A mediação, a arbitragem judicial, ele permite essas questões, alternativas de conflitos. Então, sim. não tem que seguir um padrãozinho. E o próprio judiciário está mudando também, sabe? Se ele está mudando, Aham, e quem quer algum espelhamento, que se espelhe também no próprio judiciário mais moderno, né? sim. É, e já chegou num padrão tão alto que não tem mais como sobrecarregar mais o judiciário. Então, temos como desmistificar também, né, o judiciário, a prova aí da própria MAB aí se abrindo, que para mim foi assim uma grande surpresa, foi muito bacana e eu estou assim muito feliz, né, em poder até disseminar a própria EMAB e mostrar para o pessoal que o judiciário tem Uhum. sim mostrado sabe, uma pegada, está proporcionando já um olhar diferente. Eles já perceberam Uma que vem um novo flexibilizada. Código de Processo Civil escrito de forma Sim. belíssima. Nossa, o Código de Processo Civil 2015, eu acho que foi um dos melhores códigos que foram escritos. Exato. Ele,
Então Tipo, tem um foi artigo. o nosso top Ah, demais. eu acho que tem umas 4, 5 folhas Então, falando só da arbitragem. Então, carta arbitral, o dever do árbitro, dando mais autonomia e poder para o árbitro, né? Tipo, reconhecendo, pois é, assim. a lei da ah, arbitragem, ela é pequena, mas é muito detalhada, que nós temos que ler ela com bastante sim. cuidado, né? São bem detalhada, mas assim, em nada informa que nós não podemos ter um terapeuta, sabe? Isso aí deixa a arbitragem bem solta. A postura do árbitro, como você vai fazer a arbitragem, não tem como nada engessado. Não dá para Não criar. tem como. Tem um coffee break ali na arbitragem, um coffee break, pequeno coffee break, isso aí que eu proponho também. Tem um Hum. suco, sabe? Isso vai Um desmistificando, já salgado. vai quebrando aquele paradigma, né? Aí as Isso. partes. Aqui na Bahia, nós estamos aqui, pode falar que é uma Aham. acarajé. As partes já chegam com briga, né? Aí começa a distração, um suquinho, um café ali já começa a conversar, ali mesmo já tem uma pretensão de acordo ali mesmo no cafezinho, então já entra o pau Isso, com uma outra cara, né? Uma outra energia, exatamente. uma energia mais de pacificadora, uma amizade ali. Isso. E se fizer arbitragem aqui na Bahia, vai rolar acarajé, Guaraná, Coca-Cola, até aquele cheiro ali do dendê. Opa! E tudo isso é possível, sim. Não tem nada, isso não vai gerar nenhuma nulidade na Aham. arbitragem. E, e os árbitros fiquem tranquilos que não precisam ficar com caras feias, né? É. Porque os honorários vão continuar o mesmo. Aham. Se rolar uma conciliação durante a arbitragem, é o mesmo honorário. Então, é até muito mais leve você poder contribuir naquele momento, Sim. né? O indivíduo está no conflito, você tirar a máscara, porque o que eu defendo é assim, não vamos entrar na vibração do Aham. conflito. Você entende? Sim. Nós temos que quebrar o clima do conflito. O conflito é das partes, não dos profissionais, não dos árbitros, Aham. não dos peritos. E se começar alguma discussão, fala pra outra parte retirar da sala, depois faz aquele fica intermediando, Sim, pra não ter aquela. sim. Ou pausa, suspende um pouco a audiência, depois volta. Isso, Uhum. tem todo esse movimento. Agora, antes de tudo, temos os Aham. terapeutas. Então, essa aí que é a diferença, sabe? Da mediação tradicional e da mediação Sim. sensorial, que é a inclusão dos terapeutas. E esses terapeutas, eles seguem também com as partes, caso eles queiram, para Uhum. digerir aquela sentença, para digerir aquele acordo, no caso de uma Uhum. mediação. Que, por exemplo, tem um divórcio, por exemplo, vai ter venda de casas, tudo isso, conflitos vão existir. Então, a ideia é que esse terapeuta ele vá acompanhando Eu também. vi algumas fotos, eu acho que um pouquinho antiga, um pouquinho mais de umas massagens que a senhora fazia na cama. Eu Sim, achei muito interessante. nós fizemos aqui uma oficina Uhum. sensorial, foi em 2019, presencial, aqui na sala de espera, né, do Aham. Sejusc. Tivemos a doutora Doroteia, né, que ela apoiou. Levamos massoterapeutas, fizeram massagem nos juízes, advogados, mediadores, e percebemos uma mudança, um clima muito mais Sim. leve. E a ideia é que quando voltarmos com o presencial, possamos ter, né? Vamos fazendo esses movimentos. Também massoterapeutas ali na sala de espera, sabe? Musicoterapeutas. Tem um coffee breakzinho ali básico também, que aí antes da mediação as partes estão mais Aham. relaxadas. Na arbitragem, a mesma coisa, fazer esse mesmo contexto. Os árbitros também vão ter direito a massagens, assim como os juízes têm Aham. também direito a massagem. Tudo isso porque ali é você quebrar, porque você não entra, sabe, na vibração do Uhum. conflito. Dia 9, todos que estão aqui podem assistir, vou assistir, fazer uma live com dois juízes, uma é de Alagoas e outra de Goiás. Elas cantam, pegam um microfonezinho, põem ali um voz violão e cantam ali na sala do Sejusc. Olha.
vou até te marcar, está no meu Ele me Instagram, marca, elas quero ver. cantando, né, na sala de São juízas? Foi, são duas Aham. irmãs. Uma mora em Alagoas e outra em Goiás. A de Alagoas que canta, Cassandra, a doutora Cassandra, ela é juíza. Então, ali ela canta e quando vai para as sessões, né, de conciliação, de mediação, as partes estão mais Aham. tranquilas. E ainda tem uma surpresa, quando chega na sala dela de conciliação, ainda tem uma boneca Barbie ali. Que legal. Então é bem dinâmico, Tem uma bem. boneca. Hum, E aí o pessoal se depara, nossa, uma boneca Barbie na sala de uma juíza, né? Então, ela disse que o pessoal já abre um sorriso e descontrai. sim. Então, você já leva, na realidade, para o cérebro informações que ali não é ambiente de É, ataque. Entende? Isso é uma programação mental, uma nova informação que você está levando para o cérebro, que ali todos estão ali sofrendo, que precisam ser acolhidos. uhum, Né? Ali está para resolver, não é para sim. brigar. E o aspecto do brinquedo também faz a pessoa voltar para trás, momentos felizes que passou com a pessoa, se for no caso de separação, Isso, momento familiar, essas coisas. Então, acho que fica bem mais fácil também. e Acaba ajudando, acaba isso, mexendo com o subconsciente das partes. sim, porque assim é o nosso sensorial que leva a informação para o cérebro. Uhum, Quando você vê uma boneca Barbie na sala de uma juíza, o seu visual está levando para o cérebro informação que ali é como você falou, volta para a fase da uhum, infância. Quem nunca teve uma Barbie, verdade. né? É um momento de felicidade, né? É uma música, você está levando através do ouvido, da audição, informações também para o cérebro, que ali não é ambiente de Uhum, ataque. Então, é o nosso sensorial que faz a comunicação entre o mundo externo com o mundo interno, uhum, entende? Então, quando você oferece ali um pequeno coffee break, ali, uma acarajé, qualquer coisa, um bolo, não oferecer só café, não. O café é muito pobre. Dê um café, um suco, um uhum, salgado, doce. Uma coisa melhor a mais que o café, né? Então, você se sente acolhido. exatamente. Então, essa aí é a proposta, utilizarmos, explorarmos esse contexto mais humano, sensível, Uhum, porque isso vai facilitar nosso trabalho como mediador, como árbitro, como perito. E não só nosso trabalho, como também vamos, de fato, pacificar. Então, essa aí é a proposta. E com fé em Deus, um dia ainda vamos fazer esse mutirão ah, aí, sim, com dessa certeza. arbitragem. Não são causas pequenas, não. Uhum, Tem causas grandes aí que precisam ser resolvidas. E dá para ser resolvida de forma uhum. célere. E não sei, Rafael, o tempo passa super mas rápido. Vou deixar a última palavra aí para você falar com o pessoal. ah, eu só tenho a agradecer, E já te agradeço. só tenho a te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, honrado estar participando aí junto com a senhora. E vamos junto, qualquer hora eu tô descendo aí aí no estado da senhora aí, vamos fazer uma tacada juntos. Isso. Vamos comer Bora! acarajé. Então, um abraço a todo mundo e todos estão convidados a comer o acarajé aqui na Que Bahia. bom. Estamos firmes e fortes. Vai, qualquer hora eu tô Com descendo por aí. cerveja, com Coca-Cola, fica à disposição aí. Com pimenta, quem quiser pimenta. É a típica comida baiana, né? Sou a típica baiana, Aham, bem típica baiana. Então vamos fazer uma arbitragem à la Bahia. aham. Cara, Então um abraço a todos. Pode falar. mas nossa, eu fico muito feliz pela atuação dinâmica, pela expansão, pela popularidade que a sua Câmara está tendo. Deus abençoe cada vez mais, que vai crescer esse Brasilzão inteiro aí. Eu que agradeço. Não, e eu agradeço porque, Rafael, porque o pessoal se abriu, Aham, sabe? Olhou assim, nossa, que doida é essa que está falando. Como eu não sou da área jurídica, eu me sinto muito aham, confortável, né? Nós que não somos da área jurídica, eu sou da área de inovação. Então, venho, né, de uma área de inovação, então, para mim, isso eu até me divirto. Confesso que eu me divirto quando eu vejo os advogados esperando. aham. O que é isso?
que parece que é coisa de outro mundo, Sim, coisa tão simples, sabe? sim, Mas assim, fica todo mundo tão engessado, com medo de sair da caixa, ficam. Ficam com medo ficam de dar o desesperados. braço a torcer, medo de perder honorários, essas coisas. Então tem que tirar Isso. esse dogma que colocou dentro, as faculdades colocaram isso dentro da cabeça das pessoas. Eles entram nas caixas e ficam com medo Ficam. de sair da Aham. caixa. Como eu nunca fui da caixa, não sou da área jurídica, né? Eu sou economista e tal, então eu venho de uma área muito de inovação. Isso é uma coisa tão simples, eu termino me divertindo com o pânico, às vezes, que alguns tomam, que tão simples isso, nem ser de um Aham. terapeuta, resolvermos ali formas mais leves, muito simples. E aí tem alguns, claro, que me criticaram, que a caminhada não é tão É. simples assim. Então, aqueles que criticam, eu bloqueio. Não, eu também faço isso. Simples assim. É melhor do que perder a paciência Eu e. saio bloqueando para não me incomodar. É, Mas eu agradeço todos, que Daniela, que esteve aqui seja aí presente, lá de São Paulo. Mesli, olha quanta gente bacana aqui, hein? A galera veio mesmo, Bem viu? peso, galera. Jamine, Vera, esteve presente, Bruni, Daiane, Cris sempre presente. Nossa, muito obrigada mesmo a todo mundo. Vou deixar aí salva aí a nossa live. Então, até a Até a próxima, próxima. Rafael. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.